Vamos ler no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nosso irmão Marcelo hoje ali está com vários amigos, não sei se já são de alguma igreja ou não, mas todos muito bem-vindos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Todos acharam? Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Que Deus aplique esta gloriosa palavra em nossos corações. O nosso tema desta noite: põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Mantenha sua Bíblia aberta, segundo Reis capítulo 20. Obrigado, pastor de maravilhas, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça e a bênção de estarmos diante da tua palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, eu quero te implorar no teu nome mesmo, Jesus. Quero te implorar que tenhas compaixão das nossas vidas, que apague, Senhor, com o teu sangue as nossas transgressões. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra de uma forma viva, poderosa, particular, venha para cada mente e cada coração. Mais uma vez eu te imploro, que ninguém consiga se esconder do poder maravilhoso da tua palavra. Oramos no teu nome, amém, Jesus, amém, Senhor. Põe tua casa em ordem. Isaías recebeu esta palavra da parte de Deus para dizer a Ezequias. Ezequias, um dos reis de Israel, um dos bons reis. Geralmente quando se fala de um rei, se tem um complemento: fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. 99% das vezes fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este homem de Deus, chamado Ezequias, ele foi filho do rei Acás, um idólatra, um rei que, diz o texto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Ezequias, ele está no meio, ele é filho de Acás, um péssimo rei, e se tornou pai de Manassés, conhecido como o pior dos homens que já existiu nessa terra. Um homem que, dentre outras coisas terríveis, oferecia os seus filhos para serem queimados nos braços do chamado Deus Moloque. A Bíblia o chama de um dos piores homens que já pisou na terra. Ezequias, então, quando tinha 25 anos, assumiu o reinado. Ele conduziu o povo de Deus de volta à presença de Deus. Este homem é marcado porque ele agiu de forma diferente do seu pai e do seu filho, como dissemos. Ele trouxe de volta os cultos no templo que não estavam mais acontecendo. Ele trouxe de volta a prática da Páscoa. Este homem tirou os ídolos que tinha no império, no reino.
E este homem sofre algumas provas na vida. A primeira prova mencionada nos capítulos 18 e 19, quando, por exemplo, no capítulo 18 e 19, o rei da Síria manda o seu mensageiro, manda um dos seus generais, com cartas nas mãos, dizendo: é o seguinte, rei Ezequias, todos os outros reinos desta região, todos que tinham seus deuses fortes, todos foram destruídos. Os reinos, os reis, os povos. Será que o teu Deus é maior? E aí ele começa dizendo: do que aquele rei de tal país? Será que o teu Deus é maior do que o rei de tal país? Todos foram destruídos e o próximo vai ser você. Ezequias, ao receber esta informação, esta carta, ele faz o que todo crente deveria fazer, o que eu já fiz algumas vezes. Ele correu para a igreja, correu para a presença de Deus, ele colocou as cartas diante de Deus e disse: Senhor, aqui está a situação. Este homem não está ofendendo apenas a mim, apenas ao reino, ele está ofendendo ao Senhor. Senhor, o Senhor vai deixar isso acontecer? E a Bíblia diz então que Deus tomou a providência. No capítulo 19, verso 35, diz que Deus mandou um anjo da morte, e que naquela oportunidade, 185 mil soldados inimigos, soldados da Síria, foram mortos. Deus deu um grande livramento para Ezequias. Mas o fato é que quando um reino está em guerra, como eles estavam no cerco, estavam ali, vamos dizer, impedidos de buscar alimento, impedidos da água, estavam numa grande pressão, numa grande dificuldade, e então Deus realizou um grande milagre. Veja só, então, capítulo 20, verso 1, peço que leiam comigo, vamos juntos? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja só, queridos irmãos, o homem está em guerra. O homem cai doente, e agora ouve esta palavra de morte: põe em ordem tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Olha a expressão, naqueles dias. Existem fases na vida que parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Algumas pessoas chegam a dizer: parece que a desgraça não vem sozinha. Existem momentos na vida que parece que tudo está dando errado. E este servo de Deus estava vivendo este tempo. Quando a gente faz um vasculhar na vida deste homem Ezequias, humanamente falando, a gente não percebe, não vê algum erro dele. Não sabemos o que aconteceu, o que é que Deus sabia que não foi escrito. Ninguém passa pelo coração do homem. Meu pai dizia: coração de gente é terra que ninguém anda. Ou seja, confia só em Deus, porque gente é gente. De forma que não sabemos. O fato é que este homem, mesmo parecendo um homem tão fiel, estava vivendo um momento de dificuldade, um momento de tensão que piorava cada vez mais. E quando eu penso nisso, eu penso em uma frase: fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Vamos dizer juntos? Fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Quando a gente pensa em Jó, um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, aprovado por Deus, mas passou por lutas, passou por problemas. Não sabemos o porquê. O fato é que ele recebeu a palavra: põe a tua casa em ordem, porque já está doente, e não apenas isso, morrerás, com certeza não viverás.
E a minha pergunta para você que está aqui, que está participando, é: em que área da minha vida eu preciso colocar ordem? Quais são as áreas da minha vida que estão fora do lugar, fora do ponto? Quem entende de mecânica, dos antigos carros mecânicos, te levava, alguém mexeu, está fora do ponto. Qual área da minha vida que eu preciso colocar em ordem? Como está a área da comunhão com Deus, da vida devocional? Como está a área da minha vida familiar? Como estão os meus relacionamentos? Não só na família, na igreja, comigo mesmo, com Deus, como dissemos. Como estão as nossas finanças? Nossa vida financeira está em ordem? Você é alguém que procura sempre ganhar mais? Você é alguém que sempre ganha mais do que o que gasta? Você é alguém que ganha primeiro para depois gastar? Ou você é aquele ou aquela que já está num buraco, mas não para de cavar? Como está a sua vida como um servo de Deus, um ministro? Ministro é aquele que serve. Como está? Está em ordem a sua vida de serviço para Deus? Como está o seu lazer? Você tem tempo para isso? Deus dividiu as 24 em 3 partes. É um momento do lazer. Como está a sua saúde? Está em ordem? Alguém já disse: quem não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. É isso? Profissionais da saúde aqui na minha frente, eu vi uns 4 de vez aqui. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, terá que encontrar tempo para cuidar da doença. Como está a minha vida? Está em ordem? Lembrando, irmãos, que a nossa vida, ela é um conjunto. Nós somos um ser integral. Nós não somos só cristãos da igreja. Muitos de nós também aqui é filho, é pai. Quando nós pensamos em cada um de nós, primeiro a pessoa cristã. Você já é uma pessoa cristã? Muitos aqui são uma pessoa cônjuge, é um marido ou mulher. Alguns aqui, pessoa pai, pessoa mãe, pessoa membro da igreja, um profissional, uma pessoa da comunidade. E meus irmãos, todas as vezes que nós valorizamos mais o círculo exterior do que o círculo interior, se prepare para sofrer problemas. Por exemplo, devemos amar a sogra, sim ou não? Sim. Mas amar mais a sogra do que a esposa, está certo ou está errado? Tem alguma coisa errada. Devemos amar os filhos das pessoas, sim ou não? Mas amar os filhos dos outros mais do que os nossos, está errado. De forma, queridos irmãos, que nós precisamos estruturar, colocar a nossa vida em ordem. Eu pergunto a vocês, adolescentes queridos, alguns jovens em transição, qual seria a ordem correta? A ordem correta é: família, Deus, profissão, igreja. Deus, família, profissão, igreja. Profissão, família, Deus, igreja. Deus, igreja, família, profissão. Qual destas 4 é a ordem correta? Qual é a ordem correta? Quantos acham que é a primeira? Ali. Quantos acham que é a segunda? Grande maioria. Quantos acham que é a terceira? Quantos acham que é a quarta? Quantos não acham nada? Uma boa parte aí não acha nada. Bem, a ordem correta é Deus, família, igreja, profissão. A profissão é importante, mas quando ela toma lugar da igreja, de Deus, do serviço a Cristo,
Quando toma lugar, a igreja é importante, mas quando ela toma lugar da família. A igreja é importante, mas quando ela toma lugar de Deus. De forma que a inversão de valores é estar com vida fora de ordem. Lembremos da diferença entre as coisas importantes e as imprescindíveis. E lembrando daquela frase célebre: a coisa mais importante da vida é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. De forma, queridos irmãos, que cada um de nós deve pensar: como é que está a minha vida? O que é que eu estou semeando? Eu hoje na minha vida estou colhendo resultados prazerosos ou resultados frustrantes? A minha vida está sendo um resultado de que tipo de prazeres, ou de que tipo de resultados? Gosto de Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí vem a pergunta: você na sua vida está colhendo resultados prazerosos ou frustrantes? Pare de reclamar dos resultados. Reavalie os relacionamentos. Por exemplo, se eu estou vivendo um tormento na vida financeira, é o resultado. Eu preciso parar e pensar como é que eu estou me relacionando com o dinheiro. Se eu estou vivendo um relacionamento frustrante na minha vida familiar, no casamento, na família, ou na igreja, ou no trabalho, eu devo parar de reclamar desse resultado e devo reavaliar o relacionamento. Como é que eu estou me relacionando com o meu trabalho, com a minha família, com a minha igreja? Deus não te fez para viver colhendo resultados frustrantes. Os resultados frustrantes são consequências de algumas atitudes impensadas, indevidas. Quero aqui trazer duas experiências da minha vida. Em primeiro lugar, eu fui nascido na fazenda e me criei, permaneci até os 11 anos aproximadamente. Eu nunca tinha visto televisão. Aos 11, 12 anos para frente, fui ver televisão pela primeira vez e gostei muito. E a televisão passou a ter um lugar muito importante na minha vida, de tomar muitas das minhas horas. Então aos 17, 18, 19 eu estou no seminário. E a televisão me impedia de estudar, porque eu virava à noite assistindo filmes. E um dia, estando no seminário, fazendo a oração: Deus, agora eu só não consigo vencer a televisão. Venci as outras coisas, mas eu não consigo, Senhor. E ali no ambiente do seminário, embaixo de uma árvore, eu fiz esta oração: Deus, me livra, me ajuda. E quando eu volto para casa, também dentro do seminário, a minha esposa me recebe e disse: olha, aconteceu alguma coisa. Eu fui ligar a TV, quando eu liguei, pá, deu um estouro e apagou. Eu rapidamente tentei olhar para consertar o que foi tomado, depois: Deus, é um milagre. Deus, o Senhor me libertou. Agora estou livre, Senhor. Mas passou uma semana e a falta era grande. E passou 15 dias, e passou um mês. Queria ir no cinema, queria ir na casa de alguém, até no vizinho para dar uma olhada. Depois de um mês para frente, eu levei a televisão para consertar, concluindo de que o problema não estava na televisão, mas estava em mim. Eu precisava administrar, assim como a internet, que é uma grande bênção, mas tem muita gente com a vida fora de ordem. Bem, a televisão voltou, eu comecei a dominar, mas o tempo passou e na verdade eu estava dominado ainda.
terminei o seminário, vim para São Paulo, 1 ano como pastor. Meus irmãos, sábado à noite, o filme, Telecine, o tal filme. Quando terminava era madrugada, vai passar aquele filme, o Corujão e outros. É do seu tempo, né, irmão Luiz? Irmãos, como que eu poderia acordar 6 horas da manhã, que era o meu hábito, para orar? Quem foi dormir depois da madrugada? Como eu ia poder fazer visita? E aquilo estava me perturbando. Até que um dia, então, quase 30 anos passados, eu tomei uma decisão. Em primeiro lugar, a partir de hoje, não existe mais televisão depois de 1 minuto da meia-noite. Segundo lugar, no domingo, dia de domingo, não tem televisão na minha casa. Isso há mais de 30 anos. Resolvi colocar ordem. Hoje os meus estão praticamente todos aqui agora. Uma está aqui na frente. Mas sempre se inventa, né? A pizza. Hoje vamos assistir tal filme, então estou lá com eles. A irmã Raquel já consegue dormir antes de mim ainda. E eu olhei ali, está perto de 11, 12 horas, estou fora. Irmãos, coisas pequenas, mas que trazem consequências. Lamento profundamente numa escola bíblica dominical que era para a gente chegar aqui com todo vapor, com todo gás, antes da hora se preparando, mas chega depois os que vêm, e chegam mortos de cansados, porque não se cuidaram. Quero ainda trazer um outro acontecimento. Eu, como disse, nasci em fazenda e Deus me deu a graça de ter uma família com boas condições financeiras. Eu fui para o seminário e eu não posso dizer que fui um seminarista pobre, porque é uma marca do seminarista que tem pouco dinheiro. Eu não. Eu tinha bastante condição. Primeiro que a família ajudava, especialmente a minha mãe. A minha igreja me ajudava 3 vezes mais do que o seminário me exigia: moradia, alimentação e hospedagem. Moradia, alimentação e o curso. Por quê? Porque eu abri uma nova congregação e a minha igreja resolveu me sustentar, me apoiar. Desta congregação que eu abri, Missões Estaduais Bahia descobriu e resolveu me sustentar. Eu descobri uma cidade que não tinha igreja batista, eu fui lá, iniciei uma congregação, de novo a junta de missões descobriu e passou a me dar um outro salário, de forma, irmãos, que eu tinha uma ótima condição. Eu era aquele seminarista que tinha tudo, do bom e do melhor. O seminarista que tinha lá o seu liquidificador, parece bobagem, mas pensando na realidade de seminarista, o seu aparelho de som, os seus bons livros, as suas boas coleções. E quando ia para um passeio e vinha 10, 15, 20 seminaristas para entrar no ônibus, tudo, e agora como é que faz para pagar? Eu dizia: pode passar, passa. E pagava de todos. E era assim o normal. Em determinado momento da minha vida, meu pai tinha me dado um relógio dourado, digital, naquele tempo uma coisa cara e muito boa, e esse relógio foi roubado. Eu só fui roubado 2 vezes relógio, uma em Salvador e a outra aqui em Guarujá. O fato, irmãos, é que aquele relógio que o meu pai me deu tinha um significado grande. E quando esse relógio foi roubado, eu queria repor. Eu ia voltar para minha cidade, procurei o relógio, não encontrei. Em uma viagem evangelística, eu encontrei alguém que tinha um relógio exatamente daquele que tinha sido roubado. Perguntei à pessoa se ele vendia, ele disse que vendia. Disse o valor, e o valor que ele disse era o valor exato do dízimo que estava no meu bolso, guardado dos últimos 2 meses, porque a cada 2 meses eu levava na minha igreja, na minha cidade.
E quando aquele rapaz falou, eu pensei, vou comprar e depois eu reponho. Pensei, refleti e tomei uma péssima decisão. Peguei o dízimo e comprei aquele relógio. A consciência acusou, mas eu disse, eu reponho. Daqui uma semana eu vou para lá e eu reponho. Acho que mudou alguma coisa aí, né? Eu vou para lá e eu reponho. Mas o que acontece, irmãos, é que as coisas saíram do meu controle. E eu que tinha aquela boa condição financeira, isso anterior, deixa aí na anterior, isso. Eu que tinha boa condição financeira, comecei a me enrolar. A coisa saiu da ordem. Lembra o liquidificador que eu falei? De uma hora para outra queimou. O som queimou. Ofertas que vinham deixaram de vir. Situações apareceram que eu tive que fazer investimento, pagamento, dívida. Passou um mês e eu não tinha condição de entregar nem o dízimo daquele mês, quanto mais os 2 que eu tinha usado. Pedi perdão a Deus e disse, olha Senhor, no mês que vem eu dou dos meses todos. Mas meus irmãos, eu nunca vi tanta coisa dar errado. De forma que todos os meses vencia dia 10, mas no dia 30 o dinheiro já estava lá na conta do seminário. Mas agora eu não tinha como pagar o seminário. Voltei para minha cidade no final do ano, com a certeza de que não poderia me rematricular porque estava com dívida. A situação se complicou no 3º mês, no 4º mês e cada vez pior. Até que pela misericórdia de Deus, quando fez 6 meses, caí em prantos diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, dizendo que eu não poderia pagar aqueles 6 meses, devolver aqueles 6 meses, que eu me propunha a colocar em ordem daquele mês em diante. Mas ficou para mim uma lição para nunca mais esquecer. Determinadas atitudes, determinados ventos que a gente planta, é com certeza se preparar para colher tempestade. Aqui estou falando de atitudes, mas quero também falar sobre sentimentos que muitas vezes estão fora de ordem. Alguns sentimentos que são sementes que trazem morte, são sementes que enegrecem a alma. Quais são estes 4 sentimentos? Antes de apresentá-los, o que vocês podem dizer? O que vocês podem lembrar? O que vocês acham que seriam estes 4 sentimentos que a maioria de nós tem e que pratica, que tem esse sentimento e que traz morte? Alguém me ajuda? O que você acha que seria? Que sentimento seria esse? Sentimentos que geram morte. Raiva, alguém disse. Ódio, inveja, medo, mágoa, cobiça, tristeza, traição. Está mais para a atitude, né? Bem, alguns mencionaram, o primeiro sentimento é o sentimento chamado medo. O medo nasceu no coração do ser humano no dia em que ele pecou. Quando Adão pecou, ele se escondeu e Deus o procurou. Onde estás? E ele disse, eu tive medo e me escondi. O medo é um primeiro sentimento. Acontece, irmãos, que tudo nas nossas vidas acontece pela fé. E a fé, ela pode ser negativa. Tem pessoas que têm medo tão forte que acaba acontecendo por causa do medo, porque a pessoa crê que aquilo vai acontecer.
O meu tio morreu quando tinha 50 anos. O meu avô também com 50. O meu bisavô, o meu pai. E aí, eu também vou morrer com 50. A minha tataravó morreu com câncer. A minha avó também. A minha mãe. Vai ser comigo também. Na minha família, divórcio. Aconteceu com o avô, com o tio, com os pais. Vai acontecer comigo também. Então muitas pessoas plantam coisa ruim. Não vai dar certo. Eu vou ficar doente, eu vou morrer. Eu vou perder o emprego. Nós, os seres humanos, temos aquilo que é o sensorial. Aquilo que a gente olha e está vendo mesmo. Mas nós, servos de Deus, temos que ter um sentimento mais do que o sensorial. Temos que ter o sentimento de olhar pela fé. Por exemplo, Davi olhou Golias. Pelo sensorial, Golias era um gigante. Mas Davi olhou pelos olhos da fé. E viu acima do Golias. Já Pedro olhou para Jesus. Mas ele olhou também para as águas. Teve medo. E começou a afundar. O medo nos impede de agradar a Deus. O verdadeiro temor não tem, o verdadeiro temor a Deus, o verdadeiro amor a Deus não tem lugar para o temor. O segundo sentimento que quero trazer à memória, destacar, é o sentimento chamado ódio. Trata-se da raiva, trata-se do ressentimento, trata-se do não perdoar. Guardar ódio no coração, guardar mágoa, é tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Muitas pessoas sofrem porque guardam ódio no coração e na alma. Me lembro de uma irmã, chegou para a nossa igreja, uma empreendedora. Esta mulher muito ativa, mas junto com isso vivia numa indescritível depressão. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Chamei aquela senhora para conversar, e ela disse que não tinha razão para viver. Agora a senhora é uma serva de Deus, se entregou para Cristo. Sim, mas eu sinto uma tristeza na alma. O que está havendo? Fiz várias perguntas, aquelas perguntas, né, da palavra, da psicanálise. Até que eu observei e disse para ela: eu fico admirado da maneira como a senhora se dedica à sua mãe, como a senhora dá um bom exemplo cuidando dela. E essa mulher então, aí desatou em chorar. E disse: pastor, esse é o meu problema, eu não consigo perdoar, eu odeio, pastor, eu já tentei matar minha mãe, pastor, desde criança eu faço tudo para minha mãe, porém a filha boa é só a minha irmã. Não importa o que eu faço, eu vivo noite e dia, eu me esforço, eu me mato para poder ajudar a cuidar da minha mãe, mas ela não me valoriza, ela só valoriza a minha irmã. Eu tenho ódio. E foi alguém que tivemos assim um grande trabalho, um grande tempo de acompanhamento. E eu disse para ela: o grande segredo para vencer o ódio é abençoar. Ao invés de amaldiçoar, bendiga, abençoe. Vamos fazer esse teste. Abençoe, peça saúde, peça vida, prolongamento da vida. E ela começou por enquanto só entre os dentes, mas ela foi fazendo o exercício.
E ela foi abençoando, e deixou de ser só com a boca, passou também a ser com a mente, e depois deixou de ser só com a mente, e passou a ser com o coração. E aquela mulher dizia: hoje eu amo a minha mãe, ela me trouxe a este mundo, eu amo a minha mãe. Tire este veneno no seu coração, porque além de tudo, quem não perdoa não é perdoado. Jesus disse: se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Um outro sentimento terrível que mata é o sentimento chamado de complexo de inferioridade. Muitas vezes colocamos em nossas mentes e aceitamos de que não somos, e de que não podemos, e de que os outros são maiores, e de que os outros são melhores, e que nós não valemos nada e não prestamos para nada. Existem 3 palavras parecidas. A primeira, menosprezar, é olhar para o outro e dizer: você não presta, você é menor. Eu olho de cima para baixo. Está errado. Uma outra atitude é hipervalorizar. Ele é grande, ele é bom, esta pessoa é maravilhosa, mas eu sou pequeno, não presto, não valho nada. O ideal é valorizar. Valorizar-me a mim mesmo pelo que Deus disse que eu sou. Valorizar-me a mim mesmo porque Deus me ama. E quando eu me valorizo, eu vou também valorizar as outras pessoas. O complexo de inferioridade trouxe morte para mim. Quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, na roça, aprendendo o ABC. O meu pai me ensinava ABC. E essa letra é o B. Não, esse aqui é o A. ABC. E essa letra aqui, esse é o C. Não, esse é o B. Vamos lá, ABC. Quando eu errei, mais uma vez, eu recebi um tapão no pé da orelha. Neste tapão eu caí, porque era uma tora de madeira, caí no chão, ouvindo uma palavra: seu burro, você não aprende nada. Eu acreditei nessa palavra. E achei que eu era burro e que nada podia aprender. Então eu fui para a escola Ulisses Guimarães. E lá na escola, primeira série, fui colocado diante da professora Otimice. Lábios vermelhos como a brasa, unhas compridas e vermelhas. E a mulher tinha um prazer: pegar no meu braço, virar e dizer: seu burro, você não aprende nada. Então eu repeti a primeira série, 1 vez, 2, 3, 4, dos 7 aos 11, na primeira série. Quase chego a pós. Irmãos, eu trouxe isso comigo durante muito tempo. Só que eu não lembrava deste acontecimento com o meu pai. E muitos anos depois, fazendo pedagogia, a matéria Fundamentos da Educação, em uma das atividades, precisei fazer um trabalho e fiz uma viagem. E me lembrei deste fato. E isso me trouxe a cura. Ainda hoje eu luto contra o complexo de inferioridade. Está diante de uma pessoa assim, né, de certo nível, aqui, como a nossa missionária que nem está olhando para mim para não pensar que é com ela. Então, eu ia falar, sumia tudo. Os olhos escureciam, não via mais nada. De lá para cá, muitas vezes, isso veio de novo na minha mente, dos cursos que eu fiz. Você não aprende nada, você é burro.
E eu dizia: eu sou burro, mas Jesus é sábio. E Ele me deu e me dá a sua sabedoria. E nunca mais perdi um ano. E fiz bastante cursos, espero fazer ainda se conseguir vida. Bem, o último sentimento que quero destacar deste grupo dos 4 é o sentimento de culpa. É um outro sentimento que traz morte. Nós precisamos aprender a nos perdoar a nós mesmos. Porque o sentimento de culpa é uma prisão, em que você fica refém nas mãos de Satanás. Me lembro de uma senhora que chegou para a igreja, mas aquela mulher tinha tantas dores no corpo, que nunca vi como é que uma pessoa podia ter tantas dores. A mulher tomava todo tipo de remédio que se pensasse, e aquilo foi me angustiando. Uma pessoa, um casal de excelente condição financeira, casa um luxo, estou em depressão, penso em tirar minha vida, não quero mais viver. Convidamos para conversar. Conversa aqui, conversa ali, perguntas e mais perguntas, até chegar ao ponto, e vai. Como está a vida matrimonial? Ela disse: pastor, há 4 anos atrás, saímos, eu, meu esposo e mais 3 casais, 4 casais amigos, fomos para uma espécie de fazenda, uma espécie de churrasco. E quando chegou lá, em determinado momento, estava em uma mesa de bilhar sozinha, os outros tinham ido para tal lugar, e um dos amigos do meu esposo chegou naquela sala, e ele me pegou de surpresa. O fato é que ali houve um ato sexual. Eu fiquei com medo de contar ao meu esposo, e eu venho trazendo isso dentro do meu coração. Eu não consigo me perdoar quando eu estou com meu esposo, eu não consigo ter prazer, eu me sinto uma prostituta. Os meus filhos me declaram amor, me dizem que me amam, eu vivo num pedacinho do céu, mas eu interiormente vivo um inferno. Como tratar? E as consequências? Direção de Deus. Você está se matando, você está alimentando a culpa. O caminho é a confissão. Vamos trabalhar juntos. Você e o seu esposo, nos últimos 2 anos, tomaram a decisão, se converteram. Vamos acompanhar e vamos ajudar. E pela misericórdia de Deus, o Senhor se compadeceu e trouxe a resolução, que quase virou um inferno, porque aquele homem de alta condição, mesmo crente, queria a vingança. O tempo se passou e Deus fez a cura no meu irmão, que se tornou um valoroso na igreja. Aquela mulher se perdoou, o casamento foi restaurado, uma família para a glória de Deus. Queridos irmãos, põe tua casa em ordem, foi essa a palavra de Deus para Ezequias. Agora, quando Ezequias ouviu essa palavra, qual foi a reação dele? Como você reagiria se você ouvisse essa palavra, hein, irmã Eleni? Como você agiria? Procuraria Deus? Foi isso que Ezequias fez. Ezequias entrou em oração. Olha a oração, vamos ler juntos a oração do Ezequias? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo:
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, eu procurei fazer o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então, ir a Deus em oração é a primeira atitude. Chorar muito aqui para mim significa não se conformar, se quebrantar diante de Deus. Então Ezequias, ele diz: lembra-te, Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença, que eu andei com fidelidade, eu fui uma pessoa verdadeira, uma pessoa de inteiro coração, eu fiz o que era reto. Lembra-te. Se fosse você, que oração você faria? Você poderia dizer com Ezequias: Senhor, lembra-te da minha vida espiritual, porque eu andei contigo em fidelidade. Você pode dizer isso da sua vida? Que tem andado diante de Deus com fidelidade? Nos relacionamentos, Senhor, eu andei com inteireza de coração, eu fui uma pessoa fiel, não um hipócrita, não um de duas caras, inteiro coração. E Deus, as minhas atitudes, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu estou seguro de que eu andei segundo a tua palavra. Você poderia dizer isso para Deus? Você pode dizer isso para Deus? Se você dissesse: Deus, lembra-te, Deus iria se lembrar de quê em relação a você? De que Deus se lembraria? Agora, na hora que ele fez esta oração, qual foi a resposta de Deus? Você sabe, irmão Rosivaldo, qual foi a resposta de Deus? Vamos juntos ver a resposta de Deus, todos comigo? Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia você aparecerá na casa do Senhor. Daqui a 3 dias você vai aparecer na casa de Deus. Essa foi a resposta de Deus para Ezequias. Agora, a irmã Angélica, como foi, o que é que Deus usou para fazer esse milagre e curar Ezequias? Quem pode ajudar a irmã Angélica? Está aí no versículo 7. O que foi que Deus usou para curar Ezequias daquela enfermidade? O quê? Pasta de figo. Daqui a pouco vai ter gente saindo daqui comprando figo. Deus poderia ter curado Ezequias daquela doença mortal de diversas formas. Mas ele disse: olha, manda pegar pasta de figos, coloca em cima desta ferida, desta úlcera, e você será curado. Irmãos, eu trago destaque a essa palavra, verso 7, para dizer a você que a cura de Deus não exclui os meios humanos. Vamos repetir juntos? A cura de Deus não exclui os meios humanos. Deus muitas vezes usa meios humanos. Diante de uma situação de estresse extremo que passei, diante de uma situação difícil, em que eu, para não prejudicar um amigo, me prejudiquei. Isso trouxe para mim consequências, por exemplo, de perder a capacidade de ler. Comprei Bíblia letra grande, não conseguia, letra gigante, não conseguia, lupa, cheguei a usar aqui e não estava conseguindo, no trânsito não via mais nada. Orei a Deus para que me curasse, não tinha jeito, marquei uma cirurgia de catarata, lentes,
orei a Deus e fui até o último minuto esperando o milagre. Mas o milagre não veio como eu esperava. E os olhos então foram abertos, né? E foi colocada a lente. E eu, que não via mais ninguém que estava aí no terceiro quarto, vejo a menor figurinha que tiver lá atrás, lá no computador, atrás do computador ali, depois do irmão Barreto, lá atrás, eu vejo. Sim, o milagre de Deus não exclui os meios humanos. Por que será que Deus não curou de uma hora para outra? Não sabemos. O fato, irmãos, é que este homem chamado Ezequias experimentou muitos milagres. O primeiro milagre foi quando aquele exército inimigo veio contra ele, o humilhou, mas Deus, respondendo à oração de Ezequias, mandou o anjo da morte. E o texto diz, capítulo 19, verso 35, que 185 mil soldados foram mortos como resposta da oração de Ezequias. O segundo milagre é quando Deus o cura, não só cura, mas promete a ele mais 15 anos de vida. E o terceiro milagre é quando ele, apesar de ser um homem de Deus, teve a sua dúvida e fez uma pergunta: como eu vou acreditar de que eu vou ficar curado, que eu vou estar no templo daqui a 3 dias e que eu vou viver 15 anos? Como eu posso acreditar nisso? Qual sinal? Isaías disse: bem, você pode pedir a Deus, você prefere que o relógio de Acás, ele aumente 10 graus ou diminua 10 graus? Ele disse: aumentar é fácil, eu quero ver retroceder 10 graus. 10 graus significava 40 minutos. E Deus fez com que aqueles 10 graus retrocedessem. Olha só, Deus que usou pasta de figo, agora está movendo o universo e fazendo o sol voltar. É possível isso, irmão Adelson? Para os homens não, mas para Deus é. E aí o que é que acontece, irmãos? O que é que acontece? Bem mais tarde, na década de 80, os engenheiros da NASA, os cientistas, fizeram uma contagem no tempo e perceberam que estava faltando 1 hora, 24 horas. Onde está? Falta um dia na contagem do tempo. Havia um servo de Deus que disse: eu ia para a escola bíblica dominical com a minha avó, e eu ouvi a história, e hoje eu sei, está em Josué capítulo 23, verso 10, de que houve um dia em que Josué orou e o sol parou quase um dia inteiro. Então foram pesquisar e concluíram, de fato, encontramos 23 horas e 20 minutos. Está faltando ainda 40 minutos. Este mesmo servo de Deus disse: há uma outra passagem, segundo Reis capítulo 20, verso 8, quando Ezequias pediu para que o sol retrocedesse 10 graus. E eles foram pesquisar. E então encontraram os 40 minutos que estavam faltando, 23 e 20, com mais 40, está aí um dia de 24 horas que estava faltando. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, tinha, tem e terá razão para todo sempre. E a Bíblia tinha razão, escreveram um livro sobre isso. Quem discorda da Bíblia é porque ainda estudou pouco demais. Quando estudar um pouco mais, descobrirá que a Bíblia tinha, tem e sempre terá razão, porque fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando conosco. Que experiência maravilhosa deste homem Ezequias. Agora, irmãos, nós servos de Deus que fomos vitoriosos em tal área, precisamos vigiar, sim ou não, irmão Marco? Sim, porque a vida cristã é como uma luta de boxe. Deu um, se prepare para não receber o outro. O que é que aconteceu com Ezequias?
A palavra de Deus vai nos dizer que Ezequias, ao receber aqueles milagres todos, se tornou um homem conhecido, um homem famoso. E o rei da Babilônia mandou emissários para saber: Ezequias, qual o teu segredo? Queremos conhecer a tua história. Ao invés de Ezequias glorificar a Deus, dizendo: o exército sírio morreu, Deus livrou o seu povo. Eu ia morrer, Deus me curou. Eu ia morrer já naquela noite, naqueles dias, mas Deus me deu mais 15 anos de vida. Ao invés disso, Ezequias mostrou a sua glória, os seus tesouros, se envaideceu. Repitam comigo: toda vez que o homem se exalta, cai sobre ele o juízo de Deus. Lamentavelmente, aqueles homens vieram, Ezequias mostrou tudo. Então Isaías foi mandado à casa de Ezequias. Ezequias, o que é que viram em tua casa? E Ezequias disse: eles viram tudo. Tudo o quê? Viram todos os tesouros, eles viram o meu exército, o meu poderio, eles viram tudo. Isaías lamenta e diz: por causa disso você perde a sua bênção. Por causa disso você perde a sua paz. Por causa disso os teus filhos serão escravos dos inimigos. Irmãos, este homem Ezequias passa então a ser o pai de Manassés. Passa a ser o pai de Manassés. Manassés, quando começou a reinar depois da morte de Ezequias, tinha 12 anos, ou seja, Manassés foi gerado e nasceu depois do milagre de Ezequias. Mas Manassés não foi ensinado, porque quando Isaías disse para Ezequias: os teus filhos serão escravos, o reino será destruído, Ezequias disse: tudo bem, não é no meu tempo, é no tempo dos meus filhos, não tem problema. Está aí no 2 Reis, capítulo 20, verso 19. Tem problema não. De forma, queridos irmãos, que nós precisamos vigiar, para não permitir que o inimigo leve vantagem em nossas vidas. Caminhando para os momentos finais, quando pensamos em colocar a casa em ordem, pensamos no princípio da palavra de Deus. Um dos princípios da vida do cristão: lembrar de dar glórias a Deus. Este texto aqui de 2 Crônicas 32, 25 vai dizer que Ezequias se envaideceu, ficou orgulhoso. Por causa disso veio a mão de Deus contra o ministério, contra o reinado dele. Nunca devemos nos esquecer de que Deus tem o controle sobre o universo. Ele fez, Ele manda parar, Ele manda para frente, Ele manda para trás. Ele é o Senhor. Deus tem o controle e fez retroceder o sol. Deus diminui ou aumenta a vida. É Ele, Deus, quem levanta e quem derruba reis. Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca nos esqueçamos de dar glórias a Deus. Põe tua casa em ordem. Tem alguma área da minha vida e da sua vida que precisa ser colocada em ordem? Cada um curve a sua fronte. Diante de Deus. Se você sabe o que precisa ser colocado em ordem, diga para Deus. Se você está colhendo resultados frustrantes, mas não sabe por quê, não se conforme. Corra para Deus. Se humilhe, se quebrante.
porque Deus tem resposta.